CBN Economia e Finanças. Estamos ao vivo com o professor Alexandre Lages nos nossos estúdios. 2 temas importantes para hoje. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Tudo bacana, tudo em cima do laço, tudo em primeira mão, dados da cesta básica. Tivemos alguns destaques desse mês que podemos trazer. Perfeito, nós estamos trazendo vários números aqui hoje, né? Então a cesta básica subiu um pouquinho em Ponta Grossa, subiu 0,42%, saiu de R$ 866 para R$ 869,80. É um aumento aí de R$ 3,66, né? Os destaques são naturalmente para os hortifruti, né? Que tiveram os maiores aumentos e as maiores quedas. A banana aí ficou com 39,62% mais caro, foi o produto que mais subiu da cesta básica. E o tomate foi o que mais caiu, 26,85%. Né? Na alimentação geral tivemos um destaque também, o macarrão subiu 14%, 14,67%. Né? Aí o motivo, já se esperava esse aumento da farinha, né? Que ia acabar repercutindo no macarrão. Então a farinha de trigo subindo. Há um mês atrás já se falava que isso ia acontecer. E quase acertaram o índice, para você ter uma ideia. Falaram que subia em torno de 15%. De fato, subiu 14,67%. Principalmente por causa da alta do dólar, né? A Argentina com problema de exportação e a produção mundial também reduziu. Então, você tem aí uma manutenção da demanda, redução de oferta e o dólar alto. Então, isso tudo acabou impactando aí no macarrão. Macarrãozinho aí que você gosta tá um pouco mais complicada. A carne, como é que tá, meu professor? A carne teve um leve aumento de quase 1%, 0,99%. Então, macarrão com carne moída. A carne bovina subiu 3,08% e o frango caiu 3,82%. Então dá para trocar aí, né? Dá para comer arroz, não sei se vai dar tanta diferença, né? Arroz com frango, em vez de macarrão com carne moída. Exatamente. Daí nós tivemos, do geral, 13 produtos caíram da cesta, 4 ficaram com o mesmo preço e 16 subiram. Então foram mais produtos que subiram do que caíram, né? Então hoje a cesta básica está alcançando aí 61,60% do salário mínimo. Então é um aumento, então a gente sempre está trazendo para vocês o que isso repercute, o que isso acaba pesando no orçamento familiar. Dá para ter algum prognóstico, professor, do que a gente deve registrar para os próximos meses? Deve seguir essa tendência ou pode ter alguma modificação? Esse clima que está imprevisível que está o problema, né? Nós temos aí uma redução do leite, porque o verão já está antecipado, caiu 3,54%. Questão da farinha aí, por causa do dólar. Você veja, o dólar está virando uma variável também complicada para a economia, mas principalmente secas e enchentes como tivemos, isso repercutiu tanto no PIB, que a gente vai falar, quanto na cesta básica como um todo. Isso acaba influenciando muito. Então, a perspectiva é que, pela lógica, nós vamos ter aí uma estabilidade de preço se não tiver essas variações de clima que a gente está tendo, né? O governo do Paraná já emitiu um alerta em relação aí à estiagem, né? Hoje até choveu um pouco, mas no acumulado e para os próximos dias não está aí com indicação de que haverá mais chuvas e isso impacta bastante. E o dólar está muito imprevisível, né? Cai, sobe, muitos fatores aí que estão influenciando nesse sentido. E depois vai ter impacto tanto o clima quanto a questão da energia, por exemplo, a energia elétrica, dependendo, né, da produção e tal. Tudo isso vai, de certa forma, mexendo com os preços tanto dos alimentos quanto da questão da infraestrutura, né? E isso acaba mexendo com os bolsos também, né? Tem que tomar cuidado, tem que entender um pouco melhor desse sentido e fazer as trocas, né? Sempre pesquisar, né, professor? Acho que a maior dica, questão da cesta básica, é pesquisar os produtos para encontrar em determinados locais onde está mais barato e ficar de olho nas promoções, né? Perfeito. A gente tem muita opção hoje, né? Tem uma oferta muito grande, uma diversidade muito grande. Então, dentro do próprio estabelecimento, você não precisa nem ficar indo de um para o outro, você tem substituição. Evidente que o hortifruti você não tem o que fazer, né? Sim. Se você gosta de um determinado tipo de banana e tal, você não vai mudar. Então, isso não tem muita oferta. Não tem como fugir, né? Tem que tá de olho nas promoções, eventualmente num dia em que é mais barato determinado produto. Eu, por exemplo, mamão, que a gente gosta bastante, sei que tem um supermercado que na quarta-feira tem um produto diferente. Então, a gente vai lá e garante um mamão lá. Se for nos outros dias, vai estar mais caro. Então, tem que o supermercado ele é muito ligado à localização. Então, tem muita gente que prefere pagar mais caro do que sair.
É. Que, de certa forma, tem até uma certa lógica, porque você vai gastar em tempo, que tem um preço isso, e o próprio combustível, né? Sim. Tem que estar bem atento para conseguir acertar. Outro ponto interessante para a gente falar, que saiu essa semana, uma variação positiva do PIB, que não se imaginava que seria melhor do que estava sendo previsto, e isso traz alguma influência porque a gente vai pensar na nossa economia até o final do ano. O que a gente pode pensar sobre? O PIB tem vários assuntos aqui, daria vários encontros. 18 programas de 1 hora, cada um. Provavelmente isso, e ainda ia faltar. Trouxe as principais informações a respeito, mas tem muita coisa legal. Porque o PIB, ele mostra como é que está funcionando a economia no geral. Então você consegue identificar bem certinho o que está piorando e melhorando no país. Isso que é o legal do PIB, né? Então, o mercado esperava um aumento aí de 0,7, 1,2 e surpreendeu, né? Foi a mais do que isso. Está 2,9% ainda do PIB ao ano, que é a perspectiva, mas nós tivemos só no trimestre 1,4% de aumento, bem acima do que o mercado esperava, né? E aí você teve os serviços, que todo mundo esperava que ia estar subindo mesmo, 1%. A indústria surpreende, porque 1,8% de aumento na indústria, a gente sempre teve no processo chamado desindustrialização. Qualquer ponto positivo na indústria é surpreendente, porque isso é anos e anos nós temos um atraso na parte industrial. Quem sempre puxou a economia foi a parte agro, né? E os dados agora são o contrário. O agro, ele prejudicou justamente pelo que a gente estava falando agora no começo, com relação a secas e enchentes, nós tivemos uma redução de 2,3%. Então, o agro, que geralmente carrega o PIB, a economia brasileira, está prejudicando nos números. Nesse momento, ele não está conseguindo fazer essa pujança. Mas tem outros setores que estão compensando isso, porque é uma queda significativa, 2, pouquinho que o senhor mencionou, mesmo assim, um resultado positivo surpreendente de 1,4, né? Então, no total. E tem mais coisas para a gente falar. Por exemplo, o consumo das famílias aumentou, que é outro componente importante do PIB. Aí você tem não só aumento da renda, como do emprego, isso acaba impactando, né, na economia como um todo. E aí você demanda muito serviço, você tendo mais condição de renda, você consome mais energia, o próprio clima ruim faz com que você consuma mais energia. Então, uma coisa acaba puxando a outra e você vai aumentando o consumo, que é importante. Mas o mais importante de tudo isso aqui que eu posso destacar é o que os economistas chamam de formação bruta de capital fixo, é o investimento. Isso que é o problema na economia. Lembra que a gente falou, olha, o PIB muito aquecido, que ninguém consegue entender. Opa, a gente está tendo emprego, está aumentando a renda, mas por que tem que aumentar os juros? Por que vai gerar inflação? Justamente por causa disso. Se você não tiver investimento na mesma proporção que aumenta a capacidade de consumo das famílias, você vai ter uma pressão sobre os preços. Então, quando você tem um aumento no caso aqui, 2,1% na formação bruta de capital fixo, você também teve investimento. E aí você tem um crescimento estrutural, que a gente chama. Você vai aumentar o consumo, aumenta o investimento, tem que ser quase que na mesma proporção, não vai ter pressão sobre preço. Você não vai impactar tanto na questão de ficar mais caro os produtos. E daí você não tem que aumentar a taxa de juros para segurar a inflação. O problema, e aí que tá... Sempre tem um asterisco. Sempre tem um problema, né? E eu olhei aqui os dados, tentei entender se a notícia é boa ou ruim, porque a princípio seria ótima, né? Sim. Mas o Banco Central, o Copom está ameaçando, o mercado está achando que vai subir juros. Qual que é a explicação disso, né? Então, nós temos outros fatores que influenciam. Você veja, nós estamos batendo o teto da meta de inflação. Então, o Copom, né, na reunião, vai estar de olho nisso. E lembra aquelas declarações, a gente está pagando caro por isso. Nós tivemos uma estabilidade em relação ao dólar. E o dólar aumenta preço com inflação. É isso que eu consegui identificar aqui, o porquê que ainda, num aspecto positivo como esse, a gente está tendo que se preocupar com a inflação. Né? Tem que ter mais confiança ainda que isso possa seguir nas próximas avaliações, nos próximos trimestres, para poder manter. Eu estou achando que eles não vão aumentar os juros, vai manter a mesma coisa, assim, por conta dessas notícias e tal, né? Vai ter uma pressão nesse sentido, eu acho também. Mas a gente não pode... É um órgão independente, né? Podemos então, isso é só achismo. Podemos cobrar você, então? Você vai ter não viés de alta, de né? baixa? Vamos conversar no dia, mas não, é só um palpite, igual de jogo de futebol. Boa. Palpite. O meu palpite é que não vai subir, mas não vai baixar também. Vai ficar
no 0 a 0. O mercado ele acredita que vai subir porque está batendo no Para teto. segurar a inflação, não ter um risco de superar a meta da inflação. Muitos economistas dizem que com esses dados aqui, até mais pressão, se você for ver. Porque se está aumentando o consumo, pode gerar inflação. Só que aí que tem a formação bruta de capital fixo. Isso mostra investimento, crescimento estrutural. Né? Esse professor Alexandre Lages conosco aqui no CBN Economia e Finanças. Boa semana, professor. Eu que agradeço sempre.